Nesse encontro nós terminamos as nossas reflexões sobre a oração no Antigo Testamento. E você vai ver que até hoje, ainda hoje, nós praticamos a oração com o Antigo Testamento. A oração nos é ensinada desde os primórdios, como nós vimos nos 2 encontros anteriores. Agora, terminando essas reflexões sobre o Antigo Testamento, nós vamos até o parágrafo 2567. Terminamos no último falando de Moisés, a oração de Moisés e a oração do rei Davi. Hoje nós fechamos esse assunto com os profetas e o livro dos Salmos. É interessante a gente falar também sobre a transfiguração, porque na imagem que nós temos da transfiguração, que inclusive é o 4º mistério, do terço do rosário, mistérios luminosos, e com aquelas pinturas tão expressivas em que Jesus se transfigura diante de 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. O que se destaca? Jesus é o centro da história. E como que é representado, como nós vamos ver daqui a pouco no próximo slide, nós vamos ver esta pintura, que inclusive está no Vaticano, que de um lado Jesus tem o profeta Elias e de outro Moisés. Ou seja, Elias é aquele que simboliza todos os profetas. Nós, conhecendo as escrituras dos judeus, nós sabemos que eles têm o Pentateuco, os escritos e os profetas. E Elias simboliza todos eles. Todos esses profetas que participaram no Antigo Testamento, são centenas. Temos nas Sagradas Escrituras apenas os profetas escritores, mas eles sempre na presença de Deus, sustentando a fé do povo. Apesar de toda a dureza do coração do povo israelita, como nós sabemos, mas eles estiveram sempre presentes. O povo só ficou mesmo sem profetas nos últimos 2 ou 3 séculos da história, quando ficou aquele hiato, até que surgisse João Batista, o profeta que vai fazer a transição do Antigo para o Novo Testamento, apresentando o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, de um lado nós temos nessa pintura da transfiguração e nesse fato que nos é narrado nos evangelhos, o profeta Elias de um lado e Moisés, que simboliza a lei. Então Jesus é o centro da lei e dos profetas, é o centro da história. Vamos começar vendo então a oração do profeta Elias, esse grande profeta que ressuscitou mortos, que viveu no reino de Israel no século IX a.C. e que travou uma batalha enorme contra a idolatria do reino de Israel, ali praticados pelo rei Acabe e a sua mulher, a Jezabel, que era uma das sacerdotisas do templo do Reino do Norte, que eles tinham aquele ídolo, aquele deus Baal. Então, Elias foi um profeta combativo contra essa idolatria e sempre na presença do Senhor, que isso é uma oração. Vamos ler? Leia aí comigo. Elias, os profetas e a conversão do coração.
O templo devia ser para o povo de Deus o lugar de sua educação à oração. As peregrinações, as festas, os sacrifícios, a oferenda da tarde, o incenso, os pães da proposição, todos esses sinais da santidade e da glória de Deus, Altíssimo e tão próximo, eram apelos e caminhos da oração. O ritualismo, porém, arrastava muitas vezes o povo para um culto por demais exterior. Faltava a educação da fé, a conversão do coração. Esta foi a missão dos profetas antes e depois do exílio. Elias é o pai dos profetas, da geração dos que procuram Deus, dos que buscam sua face. Seu nome, o Senhor é meu Deus, anuncia o clamor do povo em resposta à sua oração no Monte Carmelo. São Tiago nos remete a Elias para nos impulsionar à oração. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Então nós temos todo esse ritualismo do templo e nos mostra, naquele tempo, o que muitas vezes nós vivenciamos ainda hoje na nossa espiritualidade, né? Muitos rituais, mas a conversão do coração, né, às vezes do povo, por falta de uma educação da fé, por falta de conhecimento, por falta de estudos. Quanto que a igreja apresenta formações para o povo, convida, com seu magistério, com sua dedicação, promovendo encontros, mas muitas vezes o povo se apega mais a rituais, a devoções e não procura aumentar o conhecimento das coisas de Deus. Isso já acontecia há milênios atrás e tudo isso daqui faz com que os profetas travaram uma luta intensa para manter viva a fé do povo, antes do exílio da Babilônia e depois também. Eles sempre, quantos profetas que nós conhecemos aí, ou se você ainda não deu uma olhada no livro dos profetas, convém, né, sempre procurar um pouquinho desse conhecimento, pelo menos, e você vai ver quanto que foi intensa a luta deles contra as injustiças sociais e contra a dureza do coração do povo, sempre se rebelando contra os mandamentos e a lei de Deus. Elias simboliza todos esses profetas, todos esses séculos, né, de manutenção da fé, né, que tão necessária, e não apenas esse ritualismo do templo que era praticado. Elias, o pai dos profetas, né? Então isso é uma oração constante. Monte Carmelo também. Olha que hoje, né, temos aí os carmelitas, Nossa Senhora do Carmo, o escapulário. Quantas devoções nós temos hoje que nos remetem ainda a Elias, fazendo com que nós sempre nos aproximemos de Deus pela oração. Vamos continuar vendo, né, essa caminhada, e aqui a gente já mostra esta imagem, essa pintura, em que nós temos o Moisés, que aqui é representado com as tábuas da lei, e o profeta Elias, na presença dos três apóstolos, Pedro, Tiago e João. Jesus, centro da história, ou, numa frase que é lapidar, a história é cristocêntrica, ou seja, Cristo está no centro. Por isso que depois nós vamos ver no próximo encontro
que é a plenitude do tempo, quando Cristo se faz homem, quando ele se encarna e vive no meio de nós. Vamos ler. Depois de ter aprendido a misericórdia em seu retiro à margem da torrente do Carite, ensina à viúva de Sarepta a fé na palavra de Deus, fé que ele confirma por sua oração insistente. Deus devolve à vida o filho da viúva. Por ocasião do sacrifício no Monte Carmelo, prova decisiva para a fé do povo de Deus, foi por sua súplica que o fogo do Senhor consumiu o holocausto, na hora em que se apresenta a oferenda da tarde. Responde-me, Senhor, responde-me. São as mesmas palavras de Elias que as liturgias orientais repetem na epiclese eucarística. Por fim, retomando o caminho do deserto para o lugar em que o Deus vivo e verdadeiro se revelou a seu povo, Elias se escondeu como Moisés na fenda do rochedo, até que passasse a presença misteriosa de Deus. No entanto, é somente na montanha da transfiguração que se revelará aquele cuja face buscam. O conhecimento da glória de Deus está na face de Cristo crucificado e ressuscitado. No face a face com Deus, os profetas aurem luz e força para a sua missão. Sua oração não é fuga do mundo infiel, mas escuta da palavra de Deus. Às vezes um debate ou uma queixa, sempre uma intercessão que aguarda e prepara a intervenção do Deus Salvador, Senhor da história. Então aqui são citadas várias passagens, de Elias, que você encontra no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, esse fato da viúva de Sarepta, que Jesus inclusive vai citar, vai se reportar a esse fato aqui, num dos seus debates com os judeus. Ali ele passou por depois que ele fugiu lá de um debate que teve com os reis do reino de Israel, Acabe, Jezabel, ele foi perseguido, ele fugiu e fez uma espécie de um retiro perto do Rio Jordão, onde consta ali, a margem da torrente de Carite. Mas depois veio uma seca tremenda, ele precisou continuar, Deus lhe deu uma pista, um caminho para procurar essa viúva lá em Sarepta, e lá é atendida a sua oração, ele é alimentado por essa mulher que aprende a confiar em Deus, e inclusive seu filho, que estava em fase quase terminal de fome, ele restitui a vida ao filho dessa viúva. E depois ele continua a história. É bom você procurar isso lá no primeiro livro dos Reis, e ele vai lá para o Monte Carmelo, onde ele vai também desafiar os sacerdotes que cultuam ídolos, e é por sua oração que Deus intervém e consome ali um holocausto, sob as preces do profeta Elias. Então, tudo isso faz com que o profeta Elias seja considerado o pai dos profetas. E é aqui, nessa transfiguração do Senhor, que se costuma dizer que é no Monte Tabor, que Elias ali aparece, e ele que já vivera aí 900 anos antes de Cristo está vivo. E Moisés, que viveu 1.200, 1.300 anos antes de Cristo, ele continua ali, está vivo, conversando com Jesus, e inclusive consta que eles conversaram sobre a sua paixão e morte e a sua glória final, a sua glória eterna, ressuscitado.
e isso ele transmite depois para os apóstolos, apenas pedindo que só comuniquem isso a todo o povo depois que tudo isso acontecesse, né? Então nós terminamos aqui essas reflexões destacando Elias, mas que ele engloba toda essa oração dos profetas na manutenção da fé desse povo que Deus escolheu, e é daí que vem o Cristo, dessa família, do povo israelita, da descendência de Davi. E o próximo assunto nosso é a questão dos salmos. Não existe nenhuma missa na face da terra que não seja obrigado a ter o salmo. Isso nos mostra enfaticamente, né, que esta oração do Antigo Testamento, esses cânticos de todos os tipos, de todas as características, que nós vamos destacar aqui apenas algumas, fazem parte da nossa liturgia até hoje. Os salmos são por demais utilizados, porque não tem missa que não tenha salmo. Então vamos lá, vamos começar? Leia comigo. Os salmos, oração da Assembleia. Desde Davi até a vinda do Messias, os livros sagrados contêm textos de oração que atestam o aprofundamento cada vez maior da oração por si mesmo e pelos outros. Os salmos foram pouco a pouco reunidos numa coletânea de 5 livros. Os salmos, ou louvores, obra-prima da oração no Antigo Testamento. Os salmos alimentam e exprimem a oração do povo de Deus como assembleia, por ocasião das grandes festas em Jerusalém e a cada sábado nas sinagogas. Esta oração é inseparavelmente pessoal e comunitária. Refere-se aos que oram e a todos os homens, sobe da Terra Santa e das comunidades da diáspora, mas abrange toda a criação. Lembra os acontecimentos salvíficos do passado, se estende até a consumação da história, recorda as promessas de Deus já realizadas e aguarda o Messias que as realizará definitivamente. Rezados e realizados em Cristo, os salmos são sempre essenciais à oração da sua igreja. Parece um pouquinho assim, confuso o texto, mas não é não. Está bem claro, mostrando quanto que os salmos refletem, todos eles, desde os primórdios, desde a criação, as maravilhas de Deus para com os seres humanos, e sempre falando da esperança, dessa esperança viva no Messias, naquele que há de vir, que ainda está de uma forma obscura no Antigo Testamento, mas que com a presença de Jesus, o Salvador, no meio de nós, na plenitude do tempo, tudo isso se aclara. E aí nós temos várias características de Salmo, mostrando esses acontecimentos salvíficos do passado, mas também se referindo ao futuro, e até hoje nós cantamos e rezamos e oramos estes salmos no dia a dia da vida da igreja. Isso faz parte da nossa liturgia. Aqui algumas características desses salmos. Leia comigo. O Saltério é o livro em que a palavra de Deus se torna a oração do homem. Nos outros livros do Antigo Testamento, as palavras proclamam as obras de Deus em favor dos homens e elucidam o mistério nelas contido. No Saltério, as palavras do salmista exprimem, as cantando a Deus, suas obras de salvação. O mesmo Espírito inspira a obra de Deus e a resposta do homem. Cristo unirá uma e outra. Nele, os salmos nos ensinam continuamente a orar.
As expressões multiformes da oração dos salmos tomam forma tanto na liturgia do templo como no coração do homem. Quer se trate de um hino, de uma oração de aflição, ou de ação de graças, de uma súplica individual ou comunitária, de canto de aclamação ao rei, ou de um cântico de peregrinação, ou ainda de uma meditação sapiencial. Os salmos são o espelho das maravilhas de Deus na história do seu povo e das situações humanas vividas pelo salmista. Um salmo pode refletir um acontecimento do passado, mas é de uma sobriedade tão grande que pode ser rezado, na verdade, pelos homens de qualquer condição e em qualquer tempo. Então, conhecemos como saltério, né, esse conjunto de 150 salmos, que fazem parte da história universal, da história de salvação. E aqui nós temos as principais características desses salmos. Eles, ora, são um hino, uma oração de aflição, uma oração de ação de graças. Temos salmos que são súplicas individuais, temos salmos que são súplicas comunitárias, temos salmos que aclamam o rei, ou é um cântico de peregrinação, salmos de meditação sapiencial, né, da sabedoria de Deus. Os salmos são espelho das maravilhas da história humana. Como que é gostoso, né? E até hoje rezar os salmos é prazeroso. Na liturgia das horas, que todos nós deveríamos praticar, o clero pratica com a liturgia das horas nas 24 horas. Né? Temos congregações, temos religiosos que os rezam até de madrugada, mas geralmente nós temos os salmos diariamente nas laudes, nas terças, na hora média e nas vésperas e até à noite. Os salmos fazem parte da oração da igreja. Somos nós rezando com Cristo e é Cristo rezando conosco. Aqui, para terminar, né, essa parte das nossas reflexões do Antigo Testamento. Leia aí. Os salmos são marcados por características constantes: a simplicidade, a espontaneidade da oração, o desejo do próprio Deus através de e com tudo o que é bom em sua criação, a situação desconfortável do crente que em seu amor preferencial ao Senhor está exposto a uma multidão de inimigos e tentações e na expectativa de que fará o Deus fiel, tem certeza do seu amor e se entrega à sua vontade. A oração dos salmos é sempre motivada pelo louvor, por isso o título desta coletânea condiz perfeitamente com o que ela nos oferece: os louvores. Feita para o culto da Assembleia, ela anuncia o convite à oração e canta-lhe a resposta: Aleluia! Louvai o Senhor. E nós já aprendemos, né? Aleluia, Iá de Javé. Louvor, louvai ao Senhor. É o significado dessa expressão aleluia que utilizamos diariamente na igreja. Então aqui nós vimos, né, a necessidade de nós termos os salmos presentes na nossa vida diária, seja nas missas, na liturgia, em devoções. Os salmos estão sempre presentes, fazem parte da nossa vida cotidiana. E assim nós terminamos as reflexões do artigo 1º desse capítulo 1º sobre a quarta parte do Catecismo, a oração cristã. Nós agora vamos, no próximo encontro, já entrar
no próximo artigo, o 2, na plenitude do tempo. Aí vem o próprio Deus, na pessoa do Filho, nos ensinar a rezar. É com Ele, é com o seu exemplo, é com os seus ensinamentos que nós aprendemos a rezar como convém, como Deus quer. Por isso, continue sempre aqui acompanhando essas nossas reflexões, para que a gente esteja nessa permanente intimidade com Deus. A gente permanece nele, ele permanece em nós. Por isso, nunca o abandone. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.